Olá, pessoal, muito bom tê-los novamente por aqui nesse podcast de número 70, é o Chácara Talk de número 70, e o número de pessoas que nos ouvem tem aumentado tremendamente. Assim, até 2 semanas atrás eu tinha certeza que a minha mãe ouvia semanalmente esse podcast. Na última semana eu informei que eu descobri que a amiga de consultório da minha dentista também estava ouvindo, a Sumara, e o Áquila me informou que, assim, a nossa audiência aumentou mais de 100% na semana passada, e a gente teve a participação aqui da Marilda, da Maritza Ramírez, da Mari Gouveia e da Ercília Policy. Então, eu estou muito feliz porque a nossa audiência tem aumentado drasticamente e eu acredito que com a participação dos nossos convidados especiais de hoje, isso vai se intensificar. Eu tenho aqui comigo o pastor Hugo, que foi responsável pela reflexão na nossa comunidade no último domingo, falando sobre o desafio de reiniciarmos as nossas carreiras com um novo paradigma, saindo do paradigma do sucesso e indo para o paradigma vocação. E a gente tem aqui também o Cariston, que tem participado da nossa equipe pastoral e que muitos daqueles que acompanham a nossa comunidade têm o visto também dirigindo os nossos momentos de adoração comunitária a Deus. Hugo, tudo bem com você? Como você está? Cariston, como que vai a reforma do seu apartamento aí? Por aqui tá tudo bem, molecada no colégio essa semana, a N tá dando um chorinho ali atrás, e já vacinados com a segunda dose, então tá tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez, para mim também um privilégio, e graças a Deus tudo tranquilo. Se ouvirem um barulho de pregos, é que o pessoal se empolgou de ver eu falando aqui nos aconselhamentos, e o cara quer pregar também, então a gente está disputando aqui quem prega mais, né? Mas graças a Deus. Já tomou a segunda dose, Cariston? Tá quase, essa semana eu vou lá. Puxa vida, bem que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Vocês foram os últimos a serem vacinados, já vão receber a segunda dose, e eu ainda estou esperando a minha segunda dose da AstraZeneca, que não vem nunca, né? Então, vocês vão ficar imunizados antes de eu receber a segunda dose ainda, mas vamos em frente, né? Pessoal, sobre o tema, reiniciando a carreira, do sucesso à vocação. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que, assim, eu não sei se todos entenderam, mas eu acho que a proposta do tema não foi dizer que o sucesso é antagônico à vocação, mas sim que a gente talvez tenha que mudar o paradigma. A busca pelo sucesso em si não gera o cumprimento da vocação, mas a consciência da vocação, em algumas oportunidades, situações, se dá no contexto de uma vida que é considerada bem-sucedida profissionalmente. Vocês concordam comigo? É essa a direção da nossa conversa hoje? Ou o sucesso, ele é pecaminoso? Não, de maneira alguma. Eu acho que o grande desafio é nós perguntarmos o que a Bíblia considera como sucesso. Porque o que a cultura ela vai dizer que ser bem-sucedido é alguém que possui muitas coisas, é alguém que, por meio do trabalho, pode ser ela mesma, né? E a Bíblia vai dizer que alguém bem-sucedido é quem, independente do contexto, seja alguém que, trabalhando em equipe, num cargo não tão elevado dentro de uma empresa, ela é bem-sucedida, porque o que ela faz com excelência, ela serve ao próximo. Já a cultura do sucesso, né, da cultura corporativa, ela vai dizer que você tem que ser o cara. E aí, não necessariamente isso é um sucesso, né? E para você, Cariston, sucesso é pecaminoso?
Pois é, eu acho que a questão é essa, né? O que é sucesso, né? Quando eu olho para a Bíblia, para a história de Jesus, por exemplo, eu fico me perguntando se Jesus foi alguém que teve sucesso, né? De acordo com os nossos padrões. Porque o ministério, assim, a vocação dele, vamos dizer assim, acaba ali morto na cruz, os 12, um negando, alguns correndo, né? Então, a realidade de Jesus, se você olhar dentro do nosso parâmetro de sucesso, né, do parâmetro cultural, você fala, Jesus não teve sucesso nenhum, né? Porém, o trabalho dele prossegue pela história há mais de 2000 anos. Então, eu acho que a questão é isso, né? É ressignificar o que é sucesso, para a gente, daí então, entender que antes do sucesso vem a vocação. Uhum. Legal, eu acho que assim, eu acho que o que me dá às vezes tristeza é perceber jovens profissionais cristãos que Deus abre portas para que eles tenham cursos nas melhores universidades, Deus abre portas para que eles tenham excelentes empregos ou criem grandes empresas, mas na medida em que eles ascendem profissionalmente, ou seja, alcançam o sucesso numa perspectiva secular, não poucos deles perdem o coração e deixam de reconhecer a dependência deles de Deus. Eu sempre gosto de lembrar do momento em que Davi vive o auge do sucesso como rei, e uma das palavras que o profeta traz para ele, o profeta Natan, a vinda de Deus é para que Davi se lembrasse de onde Deus o tirou. Ou seja, em meio a um momento de sucesso profissional, Deus traz a Davi a necessidade de a gente se lembrar que tudo tem a ver com Deus. Foi Deus quem nos deu as oportunidades, foi Deus quem nos deu as competências, foi Deus que conduziu a nossa história. Então, assim, eu acho que o sucesso profissional, ele se torna tóxico quando a pessoa passa a atribuir o sucesso à sua própria capacidade, à sua própria inteligência e se esquece de que Deus está por detrás da vida e de que a profissão não é um fim em si mesmo, mas a profissão é um meio para o exercício de uma vocação. E aí, eu queria pegar e continuar essa conversa a partir de uma ideia que o Hugo trouxe para a gente, que eu achei bem interessante. É uma citação da Hannah North, e ela diz nessa citação que o século XX foi grandemente caracterizado, influenciado pelo pensamento de homens como Benjamin Franklin e Karl Marx, que diziam que o trabalho dá sentido à vida. E, de repente, nós viramos do século XX para o século XXI, e a gente está vendo uma geração mais jovem, aonde essa verdade, o trabalho dá sentido à vida, parece que é algo que se intensificou nessa geração mais jovem. Eu até acho interessante como essa turma que está na faixa dos 20, dos 30, eles se mostram mais desapegados à questão das posses materiais do que o pessoal que está com seus 40, 50. No entanto, a dedicação deles ao trabalho é imensamente maior, transformando quase que o trabalho numa religião. Eu queria perguntar para vocês que fazem parte dessa geração, vocês estão vendo isso também ou eu que estou vendo demais? Como que vocês acham que a turma que está em torno dos 20, 30 anos tem lidado com essa questão do trabalho como sentido da vida? Bom, eu tenho pensado o seguinte, assim, nossa geração é muito confusa, né, Ricardo? Vou ser sincero, porque
Assim, eu vi meus pais também valorizando a questão do trabalho, né? O trabalho era a razão, o objetivo dele ao levantar de manhã e o que ele vai fazer, né? Então, estar desempregado para a geração passada era um problemaço, assim, né? Só que eu acho que, na verdade, para mim, eu enxergo que o problema maior é o sucesso, é a visão do sucesso. Então, a geração passada, né, se eu pudesse colocar assim, a geração dos meus pais, eles têm uma ideia de sucesso assim: eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter uma condição financeira boa, mas que eu consiga manter a minha casa bem, que eu consiga ter um bom sofá, uma boa televisão, um conforto dentro da minha própria casa. Um pouco, talvez, sair, conhecer alguma coisa, mas isso é o de menos. A minha geração, ela vê o sucesso como, assim, eu quero viajar, eu quero ter muitos bens, eu quero poder comprar o que eu quiser, trocar meu celular todo ano, ter o iPhone atualizado, esse tipo de coisa. E isso demanda da pessoa trabalhar muito, né? Então, eu não sei se ela trabalha muito porque ela acha que a razão é trabalhar, ou ela trabalha muito porque, na verdade, ela quer conquistar alguma coisa, ela tem sonhos muito grandes, e a referência de sucesso para ela é ter muito recurso, muito dinheiro, a conseguir ter acesso a tudo no mundo que ela deseja ter. Então, acho que mistura um pouco disso tudo. Eu percebo isso na minha geração, nessa aguçando, assim, buscar ter... E eu acho que um problema também que a gente tem são as redes sociais nesse sentido, porque a minha geração é uma geração que se compara, né, o tempo todo. Então, assim, vira e mexe, eu converso com maridos que falam das suas esposas, que elas estão olhando lá as blogueiras no Instagram, e elas estão dizendo... Eu conversava com um rapaz essa semana, que ele dizia isso para mim, ele falou assim: cara, então ela tem acompanhado lá, e ela começa a achar que ela não é uma boa mãe, porque ela não faz a carne com aspargo que a moça fez, né? Só que a realidade dela é outra, tal, e ela se sente, ela não tá bonita como aquela moça, enfim. Então, essa comparação, que a gente vê alguém viajando, que a gente vê o cara, não, tô trabalhando aqui, aquela mesa bonita com café, né? Faz com que você fale, não, eu acho que eu não tenho sucesso comparado com isso que eu tô vendo, né? Então, essa busca incessante também do se comparar, né? E concordo com o Cariston, e também acho que, assim, a geração anterior, a minha, ela era muito marcada pelo ter. Isso era muito, a gente vê nos filmes, né? Até, assim, aquelas propagandinhas em meio ao filme, a marca de alguma coisa. Então você vai ser bem sucedido se você tiver determinada marca na sua casa. Agora, a minha geração, ela é marcada, talvez, por uma expressão de quem eu sou por meio do trabalho. Então, se eu perguntar para algum jovem da minha faixa etária, aos que estão ao meu redor, ou para toda uma geração, assim, eu não preciso estar num trabalho para conquistar coisas. Eu quero estar num trabalho porque eu me sinto bem, porque eu sou valorizado, porque eu estou expressando a minha identidade no trabalho, ou o meu trabalho é minha identidade, né? E aí, por exemplo, a gente vê uma grande onda de startups acontecendo, ou até mesmo eu conheço uma pessoa, a amiga da Tamara, minha esposa, onde, assim, ela trabalhava 5 anos e aí ela pedia demissão para ter a rescisão e viajar o mundo, viajar para alguns países, porque é expressão de quem ela é, né? O trabalho não é necessariamente o resultado daquilo, é a expressão da identidade dela por meio de viagens, né? Eu quero conhecer o mundo, enfim. E ela não tem casa, não tem carro. Hoje é uma geração que não tem coisas, ela é desapegada das coisas, né? Mas ela expressa aquilo dizendo quem ela é, o que ela gosta de fazer. E se não tiver legal, eu saio fora, né? Enfim, eu acho que é por aí. Bom, o que eu percebo aí no que o Cariston falou e o que o Hugo falou, eu queria tentar organizar as nossas ideias colocando tudo que foi dito em 3 potes diferentes. O primeiro pote é formado por aqueles que se dedicam intensamente ao trabalho
porque o trabalho pode lhes proporcionar dinheiro, recursos financeiros, e os recursos financeiros podem dar a eles o que eles querem. O celular novo, o carro novo, a casa nova, bens. Eu diria, nesse pote, o grande ídolo não é o trabalho. O trabalho é um meio para você se curvar diante do seu ídolo, que são as posses materiais. E aí o que te define é o que você tem, não é necessariamente o que você é. Segundo pote, acho que foi o Cariston, não, foi o Hugo que falou, de pessoas que trabalham, se dedicam, porque elas querem levantar recursos para o seu prazer. Acho que o Cariston também destacou isso, né? Seja com viagens, seja com aventuras. Então, nesse caso, o trabalho também não é um ídolo. O trabalho é um meio para a pessoa se curvar diante de um ídolo, que é o prazer. Então, ele trabalha para ter recursos para proporcionar a ele prazer, viagens ou coisas afins. Mas, no terceiro pote, relacionado ao que o Hugo tratou com a gente na última reflexão, a Hannah North fala, percebam, ela fala explicitamente sobre o que ela chama de orquismo, que é uma crença. E ela diz assim: o trabalho não é apenas necessário para a produção econômica, ou seja, para produzir recursos para o meu prazer ou para a compra de bens, mas ela completa, mas também a peça central da identidade, do propósito da vida. Nós estamos falando de pessoas que se definem a partir do trabalho. Se elas não forem consideradas bem-sucedidas no trabalho, elas são profundamente infelizes. Se elas não alcançarem o que elas almejam profissionalmente, elas não têm sentido na vida. Olha o desespero. Se elas perderem o trabalho, elas perderam o sentido da vida. Então, vocês percebem que a gente está falando de diferentes ídolos aqui, e como que a gente pode evitar, na opinião de vocês, a gente não ser engolido por esse terceiro ídolo, que é confundir quem nós somos com o que nós fazemos, e deixando que o trabalho passe a ser a identidade de quem nós somos. Desculpa prolongar, mas é que eu lembrei agora de uma crônica do Rubem Alves, que ele diz que o bombeiro, chegando em casa, tem que tirar a roupa e colocar o pijama. Ele não é em casa bombeiro, ele é um homem. O advogado tem que tirar o terno e a gravata e colocar o pijama. O médico tem que tirar o avental branco e colocar o pijama. Mas eu diria que talvez a gente esteja vivendo um momento onde, quando a gente está de pijama, a gente não está feliz. Porque o sentido da vida está no trabalho e não na própria vida. E aí, como vocês veem essa loucura? Então, eu acho, Ricardo, o que você está falando, a gente acaba tendo uma questão de identidade, né? Assim, a pessoa perde o senso de identidade do que ela é, porque está baseado em cima do que ela faz. Eu lembro que um amigo meu, pastor, ele me chamou um dia e falou assim: sabe qual é o problema nosso, cara, da nossa geração? É que a gente, quando alguém pergunta para nós, né, cara, isso o que você faz? E aí quem é o Cariston, né? A tendência é, o Cariston é o pastor da comunidade Chácara Primavera, o Cariston é músico, o Cariston é isso, o Cariston é aquilo. E depois que a gente vai lembrar que a gente é esposo, que eu sou marido da Fabiana, pai do Tito, né? Ele falou assim para mim, sabe, a gente precisa alternar um pouco isso, né? Ressignificar isso e entender que quem é o Cariston? O Cariston é o filho do Vanderlei, filho da Dona Cida,
é o esposo da Fabiana, é o pai do Tito, e também pastor e pai e músico, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim, a gente precisa lembrar que a nossa vocação, ela não começa no trabalho em si, em algo que eu faço só na sociedade, mas ela tem a ver com a minha vida toda, ela tem a ver com a minha família, ela tem a ver, a minha identidade não está presa ao que eu exerço, né? Até porque, e se amanhã eu não puder mais fazer, né? E se amanhã eu perder a minha voz? Eu deixei de ser músico, eu deixei de ter vida. Então, assim, claro, é algo que vai fazer falta, porque é um dom que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, assim, antes de ser músico, eu sou esposo da Fabiana, eu sou pai do Tito, eu tenho outras relações em casa, então, é isso. Eu concordo que é por aí. Uma das coisas que nós conversamos domingo é que narrativas, elas moldam o propósito, o sentido, o significado das nossas vidas. Então, por exemplo, uma narrativa é a questão de ter coisas para as nossas vidas. Então, ela vai determinar o sucesso e a nossa própria identidade. Então, se o objetivo da vida, o propósito da vida é ter coisas, tudo que eu fizer é um meio para ter coisas. E se eu não tiver coisas, ou se eu for alguém bem-sucedido a partir dessa narrativa, a partir o que dá significado para minha vida, se eu perder os meus bens, se eu ficar desempregado, etc., a minha vida perde o sentido. E você reduz o trabalho. Ou se o propósito da minha vida é ter prazer, né? E de repente eu perco o trabalho, ou eu perco coisas que me proporcionem o prazer, a minha vida perde o sentido. Mas de repente a gente se vê dentro da cosmovisão cristã que fala assim: ei, você não é o que você tem, e você não é o que você faz, ou você não é o prazer que você tem. Na verdade, faz parte da vida, mas não é o objetivo final da vida, né? E quando a gente descobre que Deus nos amou em Cristo, nos salvou em Cristo, toda a nossa vocação ela é ressignificada. Então você não é apenas o que você faz, o que você tem, mas você também é pai, você é marido, você também é um profissional, e tudo isso é meio para a bênção. Deus tem te dado isso para a sua bênção, mas também para a bênção do próximo. Então, assim, tem uma amplitude muito maior a partir da cosmovisão cristã. Nós também temos um exemplo, a partir do exemplo do que o Caddiston deu, nós temos um amigo em comum, Ricardo, que ele também é músico, e ele tem uma doença onde as suas mãos estão, ou seus músculos estão atrofiando. Mas ele não deixou de ser quem ele é por conta dessa doença. Então, nós conhecemos pessoas também, por outro lado, que perderam essas coisas e entraram em profunda depressão, porque a sua identidade estava vinculada ao que fazem. Né? E nesse caso desse nosso amigo, que é músico e teve seus músculos atrofiados e não pode tocar violão, ele não perdeu a identidade dele, né? Porque ele compreende que a vocação dele é muito maior do que propriamente a música. É triste, faz parte do sofrimento, mas... Você falando, Hugo, me faz lembrar de um seriado norte-americano de muitos anos atrás, aonde a história toda se passava em torno de um indivíduo que foi um grande jogador de beisebol, e ele era famoso, e ele se aposenta, e ele compra um bar, e todos os episódios se passam dentro desse bar, de pessoas se aproximando e travando conversas, mas é interessante como a grande crise desse indivíduo é quando ele percebe que as pessoas não sabem mais quem eles são, quem ele é. Então, passada aquela geração da fama, as pessoas que chegam no bar o tratam como o barman, ou no máximo como o dono do bar, mas ele fica em crise porque as pessoas não associam ele àquela figura vitoriosa como jogador de beisebol. Eu acho que muitas pessoas passam por isso quando se aposentam, ou quando, por alguma situação,
na vida, as suas carreiras são interrompidas. Eu estava ouvindo uma reportagem que dizia que, por exemplo, o número de ex-jogadores de futebol americano que se perdem no alcoolismo e nas drogas é imenso. Por quê? Porque eles confundiram quem eles são com o que eles fazem. E aí, quando eles não faziam mais, eles perderam a capacidade de reconhecer valor em quem eles eram. Aí, deixa eu colocar mais uma coisa aqui para vocês. Me chama muito a atenção, há muitos anos, aquele texto bíblico que diz que Jesus, quando saía do Rio Jordão, depois de ser batizado, ele ouviu uma voz nos céus que dizia: você é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Mas é interessante, Jesus não tinha realizado um milagre ainda, não tinha feito uma pregação, não tinha expulsado nenhum demônio. Jesus era tão somente a pessoa de Jesus. E o Pai nos céus dizia: eu tenho prazer em você. Deixa eu talvez forçar a imagem aqui. Jesus, naquele momento, está de pijama. E de pijama, ele escuta uma voz que diz: você tem valor, porque você é o meu filho amado. Ou seja, nós precisamos resgatar a capacidade de olharmos para as nossas vidas e percebermos que Deus nos ama não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos, principalmente em Cristo Jesus. Né? E eu acho que assim, Hugo, essa definição de eu encontrar minha identidade quando eu estou de pijama, porque quando eu estou vestido profissionalmente, eu confundo as coisas. Quando eu encontro a minha identidade de pijama, quem eu sou, e eu reconheço nisso valor, eu sou liberto para viver o que você nos ensinou na última reflexão, por exemplo, fazer da minha profissão um ato de serviço aos outros. Porque eu não preciso fazer da minha profissão um meio de serviço a mim mesmo. Eu sou pleno, eu tenho meu valor. Vamos um pouco para a sua reflexão, Hugo. Você falou de excelência, de sofrimento e de serviço. Relembra um pouco para a gente o que você falou de excelência e como você viu isso naquele personagem bíblico chamado José. Legal. A gente percebe em José, historicamente, né, e aí Moisés ele vai falar que José, quando ele é vendido, ele tem 17 anos, e quando ele se torna governador, ele tem 30 anos. E a gente observa em toda a história de José, quando ele é prisioneiro na casa de Potifar, ele administra, sendo escravo ali, o que está diante das suas mãos com grande excelência. Ele seja talvez ali pegando esterco das vacas, seja limpando, varrendo o chão, ele vai fazer aquilo com muita excelência. E Deus o abençoa aquilo que ele está fazendo com as mãos dele. E aí, de tal maneira que gradativamente Potifar vê e o torna mordomo geral, né, administrador geral de todos os seus bens, tanto dos negócios quanto também da sua própria casa. Então ele lidera, passa a liderar ali dentro egípcios e os demais escravos. Depois ele vai para a prisão, e aí José ele pode pensar, né, que tá tudo dando errado na sua vida, mas o propósito de Moisés não é falar como ele lida com as emoções, é falar como ele lida a partir desse contexto de maneira positiva e proativa. Ele passa a gerenciar bem o que está diante das suas mãos ali também na prisão. Talvez ele peça ali para o carcereiro e diz: viu, você não tem uma vassoura? Eu posso varrer? Ou você não tem um copo d'água para eu cuidar aqui do outro prisioneiro? E ele vai lidando com excelência a tal ponto que o
o próprio carcereiro coloca nas mãos de José responsabilidades gigantescas, e ele não se preocupa com o que José faz. Ele não acha que José vai mandar um prisioneiro fugir, ou permitir, ou ele próprio vai fugir, mas ele percebe que José ele é íntegro, ele é alguém que pode ser confiável e exerce com excelência. E a gente vê isso também quando ele se torna governador, gerenciando todo o Egito, né, com grande excelência, na estocagem de trigo e depois na venda dos trigos. Então a gente percebe o seguinte: José, ele manifesta caráter, ele manifesta integridade e ele manifesta também qualidade com aquilo que está diante das suas mãos, fazendo disso com excelência. Eu creio que é isso que é o que foi a nossa reflexão no domingo, né? Mas então eu quero jogar para vocês dois aí, começando pelo Cariston, depois volta para o Hugo, 2 pontos preocupantes quando o tema é excelência. O primeiro deles é o seguinte: algumas pessoas, quando escutam esse conceito excelência, logo associam a um conceito opressor que vai deixar o indivíduo doente, porque ele vai se dedicar mais do que de fato ele pode. Eu queria que vocês me ajudassem a compreender como fazer isso. A segunda coisa diz respeito ao fato de que é fácil estar motivado a fazer algo excelente quando isso é visível a outras pessoas. Mas boa parte da vida se dá quando as pessoas não estão olhando. E como encontrar motivação para ser excelente naquilo que as pessoas não veem. 2 questões. Excelência é um conceito que oprime e deprime? Excelência é um conceito associado a tarefas de visibilidade? Tão somente? Cariston, está com você. As 2 coisas. Depende de como a pessoa vê isso, né? Eu acho que um problema que a minha geração tem é de atirar para tudo que é lado, né? Então, assim, na música é interessante isso, porque às vezes você vê uma pessoa tocando violão, por exemplo, né? E ele é um grande violonista. Vamos pegar um pianista, ele é um grande pianista. Mas você tem diferença do piano popular para o piano erudito, né? O piano clássico. Então você pega um cara que é bom no piano erudito, mas muito bom, assim, um cara que pode ser o reconhecido mundialmente. Talvez ele tenha dificuldade quando a gente vai falar de tocar uma bossa nova, um pop rock, né? E vice-versa, né? Um cara que é bom no popular vai ter dificuldade, às vezes, de ler uma partitura muito bem, né? Porque são caminhos específicos, né? E a minha geração, para ter sucesso, às vezes tenta tirar para tudo que é lado, e isso requer muita dedicação. Então a excelência, ela começa a ser uma opressão, mas é porque você está tentando ser excelente em todas as coisas, porque você está tentando ter um sucesso que você padronizou na sua cabeça, que a cultura pôs. Então, na busca desse sucesso, você se dedica em tudo para que alguma coisa você estoure, né? Você apareça. Tal. E aí entra a questão da visibilidade também, né? Então, eu lembro, só compartilhando uma experiência, eu tinha, alguns anos atrás, a gente teve uma banda, a gente gravou CD, viajou bastante, principalmente na região de São Paulo, e eu me lembro de um dia a gente estar tocando numa igreja muito simples, era num bairro muito carente ali de Mogi das Cruzes, e aí eu lembro que a gente fez a música ali, e a gente fez o melhor que a gente podia, né? Nós fomos bem arrumados, nós tocamos, regulamos o som naquilo que foi possível, foi uma experiência muito legal, assim. E ao acabar aquele culto, né, a pessoa que dirigia ali a igreja, naquela igreja era uma pastora, ela chegou no final do culto, ela subiu no palco, no púlpito ali, ela pegou o microfone, e ela começou a dizer assim, eu queria agradecer, gente. Ela começou a chorar. E acho que eu fico emocionado até hoje de lembrar.
Ela começou a chorar e ela disse assim, eu queria agradecer porque, gente, nós nunca teríamos condição de ter uma banda dessa aqui com a gente, com essa roupa, ela destacou isso, com esse som, a gente não teria condição de pagar um cachê, uma oferta que seja para uma banda como essa tá aqui, né? Deus nos presenteou com isso. Aí naquele momento a gente saiu do encontro e eu disse pro meu irmão assim, que era o baterista da banda, né? Eu falei assim, cara, o que é sucesso, né? O que é fazer com excelência? Porque nesse momento a gente fez o melhor e a gente alcançou o coração de pessoas simples, mas alcançamos, né? Então, assim, eu acho que a questão da excelência é você fazer o melhor, independente do lugar, independente da visibilidade, independente do que você vai receber em troca, simplesmente porque você quer servir as pessoas, né? E eu já estou indo para o terceiro ponto, mas é isso, né? Então... E você, Hugo, o que pensa sobre essa associação que algumas pessoas fazem do conceito de excelência com um princípio opressor, porque vai fazer a pessoa se dar mais do que ela pode e, às vezes, em algumas situações, associado à visibilidade. A pessoa se dedica à excelência no que parece, na ponta do iceberg, mas a base do iceberg. A pessoa não dedica o mesmo princípio de excelência. Uhum. Eu acredito, estava refletindo aqui no que o Carsten estava falando, na nossa conversa, isso é muito sério, e a nossa, talvez, nós somos uma geração que a gente não reflete nos porquês. Então, por exemplo, tudo vai passar por aquilo que eu creio estar vivendo. Então, se eu creio que eu vou fazer com excelência para ter visibilidade, toda a minha vida, tudo que eu faço vai ser moldado por aquilo. Eu vou criar um personagem para ter visibilidade, não porque eu sou. Ou então eu vou estar numa empresa que ela tem como princípio, ou numa organização que ela tem como princípio a excelência, que é sinônimo de se dedicar com qualidade, ralar mesmo, né? E aí, mas enquanto isso eu tô pensando assim, não, mas quando que eu vou ter resultado? Quando que eu vou ter um recurso financeiro melhor? Quando que eu vou ter alguém vai me dar um feedback positivo e eu vou ser recompensado? Isso se torna opressor para mim. Uhum. O ponto se eu faço parte da grande história onde Deus está usando da minha vocação para abençoar pessoas, é independente se eu tenho visibilidade ou se eu tenho sucesso no sentido cultural, eu vou fazer com excelência. Uhum. Se eu tenho holofote ou não, se, por exemplo, nós como pastores, né, a gente liga para as pessoas aqui da nossa comunidade. Isso não dá visibilidade, isso não dá retorno, mas o ponto eu não estou fazendo isso para ter visibilidade ou ter retorno. Eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus, eu amo as pessoas, eu amo cuidar de pessoas. Uhum. Então, assim, quando eu olho a partir dessa perspectiva, ela não se torna opressora, porque porque não muda a minha identidade. Não, e eu estou fazendo aquilo com alegria para quem eu estou fazendo. Eu não estou fazendo para ser reconhecido pelo meu chefe. Eu não estou fazendo aquilo para ser reconhecido pela minha equipe, né? E eu não estou fazendo aquilo porque eu vou ter uma promoção. Uhum. Embora tudo isso seja bom em algum momento. Deus pode me presentear com isso. Mas não, né? E é legal o que o Hugo tá falando, Ricardo, só porque é justamente o que ele trouxe de José, né? De fazer com excelência em qualquer lugar. Então, na prisão, é como parte ali da casa de Potifar, como um governador da casa. Então, assim, ele tá numa casa muito luxuosa, legal, já é um sucesso ali perante a sociedade. De repente ele cai, ele tá dentro de uma prisão, mas ele faz com excelência ao ponto de ele governar a prisão, né? Então, ser excelente independente de onde Deus te pôs para estar. A questão a ideia de ser excelente no ordinário. Exato. Né? Porque, às vezes, existe o perigo, principalmente
naqueles que estão começando uma carreira, seja qual for a carreira, de achar assim, não, se alguém me colocar numa posição efetivamente importante, eu vou mostrar o meu valor. Quando eu conseguir tal posição, eu vou mostrar a minha qualidade. Mas parece que a história de José mostra que é a excelência dele no ordinário que gradativamente vai o conduzindo a uma posição maior. E quando uma pessoa exercita a excelência nas pequenas coisas, ser excelente nas questões visíveis vai ser uma consequência natural. Mas eu queria lembrar vocês de uma história que aqueles que me escutam há anos já ouviram várias vezes, mas que sempre quando fala de excelência me vem à mente o arquiteto grego Fídias, que dizem que ele era altamente perfeccionista. Fídias foi responsável por várias estátuas e painéis que se fazem presentes ainda hoje na ruína da Acrópole em Atenas. Ele foi responsável pela construção do templo ao deus Zeus em Olímpia, ou seja, ele não era pouca coisa, e ele era um perfeccionista. E diz a história que um dia um amigo entrou num desses templos e Fídias estava esculpindo as costas de uma estátua que seria colada no teto do templo. E aí esse amigo falou assim, Fídias, cara, menos, né, meu? Você não precisa esculpir as costas dessa estátua, porque ela vai ser colada no teto do templo e absolutamente ninguém vai enxergar as costas da estátua. E Fídias levantou o seu olhar para aquele amigo e respondeu simplesmente, os deuses verão. Os deuses verão. É interessante, Fídias, o conceito de excelência de Fídias estava associado à consciência de que ele não trabalhava para homens, ele trabalhava para os seus deuses. E eu diria que o cristão também deveria viver o princípio da excelência no que faz, quer as pessoas estejam olhando ou não, porque nós precisamos ter a consciência de quem nós somos diante de Deus e o que Ele colocou nas nossas mãos para fazer, quer homens estejam olhando ou não, nós precisamos fazer para Deus. E quando a gente faz para Deus, tudo sai com excelência. Aí eu fico imaginando um advogado cristão cuidando de um processo com excelência, um médico cristão atendendo os seus pacientes com excelência, um empresário cristão buscando formas de administrar a sua empresa com maior eficiência e dando possibilidades para que os seus empregados cresçam, um músico cristão se dedicando a fazer arte com excelência. Tudo se torna excelente quando a gente ganha consciência de para quem nós estamos fazendo, para o nosso Deus Criador e Redentor. Mas deixa eu mudar o tema. O segundo ponto que o Hugo nos trouxe foi a questão do sofrimento. E aí eu queria agregar a esse conceito a questão da resiliência. Por quê? Porque, às vezes, na carreira profissional, as pessoas mais e mais desistem diante de pressões pequenas. Parece que tudo está se tornando difícil. Quando a pessoa está numa determinada empresa ou numa determinada organização, diante dos problemas que emergem, qual é a solução? É abortar, ir para uma outra organização, ir para uma outra empresa, e parece que a história de José é uma história de resiliência diante do sofrimento. E aí vocês são jovens, e eu quero perguntar para vocês, como que profissionais, jovens profissionais,
podem se tornar mais resilientes diante das adversidades da vida e da carreira? É interessante isso daí. Eu lembro daquele... você fez uma série na Chácara, né, de relacionamentos líquidos, baseado no livro do Zygmunt Bauman. Para mim, aquilo revela não só os relacionamentos, mas uma sociedade líquida, né, onde tudo a gente descarta, né? Então, a gente começa com os celulares, com os computadores, com o carro, e de repente a gente está descartando casamento, está descartando filhos, está descartando trabalho, né? Então a gente é acostumado, assim, eu converso com jovens, mais jovens do que eu, que ele já passou em 3, 4 empregos em menos de 3, 4 anos, né? Sendo que a gente pega as pessoas da geração passada e eles passavam 20 anos num trabalho, 30 anos, talvez a vida toda, né? Então, assim, o que mudou, né? Eu acho que existe essa cultura de dizer, você precisa ser feliz a qualquer custo, né? Você precisa fazer o que você gosta a qualquer custo. Então não importa servir os outros, não importa a quem está recebendo ou não. O importante é você se sentir bem, né? Então aquela coisa hedonista, aquela coisa de você se sentir útil demais. O importante é o seu coração. Então, eu acho que para mudar isso, a gente só consegue olhar para Jesus, né? Diante das opressões que a gente pode sofrer num trabalho, diante de algo que pode acontecer para que, poxa, acho que está na hora de eu sair, calma. A pergunta é, será que eu ainda estou sendo usado por Deus nesse lugar? O que eu posso fazer aqui que de alguma forma expresse a graça de Deus para essas pessoas, né? Então a gente não tem como, nesse momento, não entrar no nosso lugar da história da redenção, que o Hugo trouxe bem na introdução da palavra, e no final da palavra, e o Ricardo tinha trazido também já nos outros temas, que é aquela coisa de a gente entender onde a gente se encaixa dentro da história, né? Porque se você entende, aí a questão não é o que você está sofrendo, a questão é como você está sendo graça de Deus para aquelas pessoas, onde você está, né? Então, eu acho que talvez eu diria para a pessoa o seguinte, para o jovem, onde você se encaixa na história? Onde você tem se encaixado? Porque aí você consegue lidar com os sofrimentos e continuar a sua vocação. E talvez essa dificuldade de perseverar diante das adversidades talvez esteja grandemente relacionada ao imediatismo e também à busca do prazer. Ou seja, eu preciso ter prazer. E às vezes na vida, para a gente chegar onde Deus quer que nós cheguemos, não se trata de um processo instantâneo, né? José não deixou a casa do pai para ser governador do Egito. Existe aí uma construção na qual a perseverança ela é importante. E em toda profissão, em toda carreira, nós não vamos conseguir fazer só o que a gente gosta. E eu até diria que muitas vezes a gente começa em posições aonde a gente, 90% do tempo a gente faz o que não necessariamente a gente gosta e 10% a gente faz o que a gente gosta, mas gradativamente a gente persevera e vai mudando isso com a história. Antes de passar a palavra para o Hugo, eu lembro de uma conversa que eu tive com um querido amigo e mentor, o Steve Andrews, pastor da Kenston Community Church. O Steve, ele é 10 anos mais velho do que eu, e ele um dia sentado, tomando um café comigo, ele disse assim, Ricardo, quando a gente começa a vida profissional, ele dizia, ou ministerial no caso dele, a vida está grandemente baseada no you have to do, você tem que fazer. E aí, quando a gente chega na meia-idade, com alguma experiência profissional e algum nível de consideração e prestígio, a vida muda para you should do, ou seja, você deveria fazer. Ou seja, começa a ficar uma coisa assim, você tem que fazer, mas aí já passa a ser uma opção. E até que ele diz, a gente tem que chegar no momento
e aí ele já estava nos seus 65 anos, e ele disse, agora eu quero viver a vida no I want to do, é fazer o que eu quero fazer, ou seja, o final, a aposentadoria, não é um tempo de ausência de trabalho, mas é um tempo onde você se dedica àquilo que você efetivamente tem prazer e gosta e se realiza. Mas parece que às vezes falta essa consciência para aqueles que estão começando, que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, e o imediatismo faz a turma não ter resiliência. O que você diria, Hugo? Eu acho que por aí, Ricardo, completamente. Eu iria acrescentar algumas coisas. Primeiro, o sofrimento ele faz parte da história. Uhum. Mas nós, como Ocidente, a gente insiste em evitar o sofrimento, as dificuldades. Segundo, nós somos uma geração que, por exemplo, quando eu era pequeno existia mertiolate e ele ardia. Hoje existe mertiolate e ele não arde. A gente evita o sofrimento ao máximo, fisicamente. E agora existe evitar o sofrimento ou lidar com sentimentos negativos, né, emocionalmente. Então, assim, agora não é só mais evitar o sofrimento em relação à dor física, a ter que acordar cedo, etc. Eu tenho dificuldade de lidar com aqueles que têm um ponto de vista diferente do meu, né? Ou com o meu chefe que está cobrando de mim, e eu não sei lidar com isso, porque eu não quero fazer, eu não tenho vontade de fazer. E acrescentando mais uma coisa que você colocou, que é o imediatismo. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha que esperar no canal de televisão determinado horário para assistir o que eu queria. Hoje não, a gente é tudo muito rápido. Eu tinha que esperar o computador ligar, eu tinha que esperar fazer um download que demorava pra caramba. Hoje é tudo muito instantâneo, muito rápido, mas a vida não é assim, a tecnologia é assim. E tem uma coisa que vem com o passar do tempo que chama-se maturidade, né? A gente não acorda e amadureceu. A gente ganha sabedoria, a gente ganha maturidade. Então assim, amarrando tudo isso, a nossa geração ela precisa compreender que é necessário ter resiliência. Então, a maturidade ela vem com o tempo, vem com a aprendizagem de coisas básicas, vem com experiências de vida, né? Vem com conversando com pessoas mais velhas e ganhando experiência com pessoas mais velhas, e passa por tudo isso pela paciência, pela espera, passa por dificuldades da vida. Às vezes a gente ganha maturidade com uma doença. Uhum. A gente, por exemplo, José, eu acho fantástica a história de José. José ele não se tornou um administrador quando ele se tornou governador. José ele se tornou administrador quando ele era prisioneiro, quando ele era escravo e quando ele era prisioneiro. Uhum. Por quê? Porque lá na frente, quando ele se torna governador, ele sabe do que é sofrer. Uhum. E ele aprendeu a administrar com coisas básicas. Uhum. Então, assim, a gente precisa compreender que a vida ela é muito mais do que meramente ter prazer e muito mais do que esse imediatismo de ter sucesso muito rápido, né? Então, eu diria assim, para aqueles que são jovens profissionais ou para aqueles que também estão num momento de vida de muita dificuldade, tenham paciência, Deus está conduzindo a história. E procurem ter sabedoria no momento em que você se encontra e no momento de vida que você se encontra, né? Para você aprender ao máximo, porque lá na frente Deus vai te usar para a bênção do próximo e as suas experiências e dificuldades da vida para a bênção de muita gente. Legal. E não confundir prazer com realização, porque quando a gente quer prazer de maneira imediata, a gente pega caminhos que nunca vão nos levar à realização. E a realização na história de José se dá não quando ele se torna governador do Egito, mas quando ele usa a sabedoria e a capacidade que Deus deu a ele para servir o Egito e as nações da terra. É interessante que a gente tem que lembrar que no centro de Gênesis se encontra Gênesis 12, quando Deus diz que Abraão vai ser uma bênção a todas as nações da terra,
e o livro de Gênesis termina com a história de José, a herdeiro de Abraão, da descendência de Abraão, que se torna uma bênção a todas as nações da terra naquele contexto, né? Como a vida muda se a nossa perspectiva da carreira profissional for invertida. A carreira não existe para o meu benefício. A carreira existe para o benefício do outro. O quanto isso impacta um médico, um advogado, um professor, um pastor. O perigo da gente transformar a carreira num meio para nós nos realizarmos, quando a realização ela está em quando você serve através das suas potencialidades os outros e vê os benefícios dos seus dons abençoando a vida das pessoas. Que tal você, Hugo, falar um pouquinho para a gente sobre esse ponto do serviço na vida de José e como você aplica a realidade contemporânea, e aí o Cariston fica à vontade também para acrescentar aí os pensamentos dele, por favor. Eu acho, respondendo a primeira pergunta, né, José, ele serve a casa de Potifar, por meio do que ele vai aprendendo ali, ele serve os outros escravos, ele serve os outros egípcios, né? Na prisão, ele serve os outros prisioneiros, ele serve ali o padeiro, o copeiro, o próprio carcereiro, né? E quando ele está no governo também, é uma marca da vocação dele, o serviço, né? Não é para benefício próprio, mas ele compreende que a qualidade, as habilidades que Deus deu para ele é para a bênção de todos. E aí, por fim, ele encerra abençoando todas as nações da terra por meio da administração ali do trigo, e também, inclusive, os seus irmãos que o venderam para o Egito, né? Não, a gente não abençoa apenas aqueles que nós gostamos, ou a nossa categoria, ou as pessoas que concordam conosco. É para a bênção de todos. E eu acredito que, assim, isso faz parte da cosmovisão cristã de que Deus nos deu habilidades. Para alguns, Deus deu recurso financeiro. Para alguns, Deus deu capacidade cognitiva. Para outros, Deus deu habilidade de liderança, não para ser reduzido a um sucesso do eu, mas para a bênção de todos. E aí a gente vê o próprio Deus fazendo isso. Jesus, ele é um homem que é o próprio Deus, e ele abençoa todos. Ele abençoa todos, né? Então, assim, é para isso que Deus nos chamou. E eu acredito que, assim, Deus deu habilidade para médicos para trazer a cura para a vida de pessoas. Deus deu a habilidade para advogados de conhecer as leis para a justiça de todas as pessoas. Deus deu a capacidade de professores darem aula para a capacitação de todas as pessoas. Então, quando a gente compreende que nós fazemos parte disso e de que Deus nos deu potencialidades, a gente, primeiro, não vai se comparar e não vai ficar querendo ser quem nós não somos. Nós vamos ter uma identidade forte em Cristo, sabendo, inclusive, das nossas potencialidades em Cristo, para abençoar todos. Então, eu não perco minha identidade. Na verdade, eu ganho a minha identidade em quem Deus me criou para ser e manifesto a bênção dele por meio daquilo que eu faço, né? Enfim, compartilhando um pouquinho acerca desse pensamento a partir da cosmovisão cristã. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas algumas semanas atrás rodou na internet um vídeo de uma cientista pesquisadora que trabalhou no desenvolvimento da vacina da AstraZeneca num torneio de tênis na Inglaterra, quando inesperadamente alguém anuncia a presença dela na arquibancada e diz: ela foi a cientista responsável pelo desenvolvimento da vacina. E o jogo de tênis para e todo mundo aplaude em pé aquela pessoa. Ou seja, para mim é um exemplo de alguém que abençoou a vida de outros, né? Através da sua profissão, como uma cientista. E ela não abençoou só os que gostavam dela,
e nem os que ela conhecia. Ela abençoou milhares de pessoas. É claro que, assim, nem sempre a gente tem o reconhecimento histórico da bênção que nós fomos para algumas pessoas, mas aí volta o ponto. Nós, como Fídias, devemos trabalhar para Deus, né? Exato. E aí, Cariston, como que fica essa visão do ser um profissional com a ótica de que Deus me deu dons e talentos para servir as pessoas, e isso vai me conduzir à realização? Pois é, Ricardo, eu fico pensando assim, no nosso conceito, né, da teologia reformada, onde a gente entende que todos são imagem e semelhança de Deus. Mesmo aquele que não é cristão, né, ele tem parte ali, ele compartilha dessa imagem, dessa semelhança, e como o Hugo pôs bem, dons e talentos são dados por Deus, né? Então, independente da sua fé, ele já deveria entender que ele tem um dom, né? Mas a fé intensifica isso em nós, né? E aí eu acho que o desafio grande para a gente é num tempo, principalmente hoje, a gente sempre está falando disso, mas é uma realidade, de ideologias aí, de crenças e fé em políticos, né? É onde você exerce seu dom, independente do que você pensa do governo ou não, né? Então, assim, eu fico pensando assim, poxa, será que se os cristãos, todos os crentes, discípulos de Jesus, tivessem exercendo a sua função pensando no reino de Deus, pensando como José, será que o nosso governo estaria como está hoje, né? Será que a prefeitura da nossa cidade estaria como está hoje? Será que a educação, que é pública... Então, esse conceito que alguns pensam, né? Poxa, eu vou colocar no particular porque o público é ruim. Mas por que o público é ruim? É porque é culpa do governante? Não sei se é só isso, sabe? Eu fico pensando se os cristãos não poderiam fazer diferença e dar o seu melhor ali, independente se ele está num ambiente que proporciona tudo o que ele acha justo ter, ou como José, às vezes, num lugar sendo escravo e tal. Agora, eu acho que um ponto que o Hugo traz bem, que você trouxe também, é isso, né? Assim, eles estão servindo pessoas ao Egito, que é um povo idólatra, um povo distante do Deus deles, um povo que não tem nada a ver com a cultura que José aprendeu, mas ele não deixou de dar o melhor, né? E esse melhor atinge, no final, a família dele. Então é interessante porque o nosso serviço bem feito, às vezes a gente pode achar assim, não, mas eu tenho convênio e eu sou um médico de um SUS, minha família não vai usufruir disso, né? Não necessariamente. Às vezes, em determinados momentos da vida, a sua vida gira, roda, e quando você vê, você está precisando de um serviço assim, ou alguém que você conhece precisou de um serviço assim. Então, eu acho que... Aí eu lembro daquela canção, né? Quando a gente diz, se o mundo conhecer a ti, ele vai se encher da sua alegria, né? Essa é a profundidade disso. Se a gente entender que o mundo precisa se encher de Deus, onde eu estiver fazendo a minha vocação, essa alegria vai expandir e vai atingir toda a nossa sociedade. O nosso tempo já estourou. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Mas eu queria dar para os nossos ouvintes hoje um bônus. E também eu queria privilegiar o Áquila, o responsável pela nossa técnica aí, porque o Áquila levantou no chat uma questão e com ela eu vou encerrar o nosso podcast. Esse é o bônus de hoje. Nós começamos a falar sobre a importância de nós vermos a profissão, a carreira, não como um fim, mas como um meio para nós cumprirmos a nossa vocação. E a pergunta é, qual é a nossa vocação? Talvez esteja associado ao que nós estávamos falando agora, ser bênção às pessoas através dos dons e talentos que Deus nos deu. Agora, o centro de tudo isso que foi falado é o perigo de nós associarmos a nossa identidade ao que nós fazemos. Não, a nossa identidade é o que nós somos quando estamos de pijama. E quando nós estamos de pijama, nós ouvimos uma voz dos céus que diz, você é filho amado, filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Ou seja, a nossa identidade está em Cristo e não no que nós fazemos.
O que nós fazemos é um meio de nós servirmos o Cristo que nos ama, né? Aí, então, chegou a pergunta bônus. Como que fica, então, a educação dos nossos filhos e netos? Porque existe uma pergunta muito comum que nós fazemos para uma criança: o que você vai ser quando crescer? E com essa pergunta nós estamos induzindo a criança a pensar que ela só vai ser quando ela fazer alguma coisa. Vocês que têm filhos pequenos, eu já criei os meus. A bomba está no colo de vocês. O quanto essa nossa discussão deve e precisa impactar a criação dos nossos filhos e netos. Mas você tem neto, Ricardo. Eu achei essa pergunta do Átila sensacional. Porque, de fato, quando a gente é pequeno, a gente ouve o tempo todo: o que você vai ser quando crescer, né? Tem até uma musiquinha cristã, né? O que vou ser quando eu crescer. Então, quando a gente compreende que nós somos aquilo que Deus nos chama para ser, a gente compreende que Deus colocou habilidades nos nossos filhos, potencialidades nos nossos filhos. O que a gente precisa, como eu faria, né, como pai, que o meu filho, primeiro, ele tenha compreensão da identidade em quem ele é em Cristo, ensinando que ele faz parte dessa grande história e que, inclusive, Deus deu para eles potencialidades que a gente precisa descobrir juntos, né? O que eles gostam de fazer, mas o mais importante que Deus deu essas potencialidades para eles abençoarem o próximo, né? Então, por exemplo, eu vejo na Ive, a minha filha mais velha, ela gosta mais de exercícios, mais de coisas energéticas do que o Noah. O Noah gosta de coisas mais lúdicas. Então, aí, às vezes, eu vou percebendo esses traços que Deus colocou neles, e um é diferente do outro, e tá tudo bem. Mas na medida em que eles forem desenvolvendo isso, talvez eu precise colocar a Eve no esporte, talvez eu precise colocar o Noah, por exemplo, em aprender um instrumento musical, e com isso ensinando que eles estão participando dessa restauração de todas as coisas e que eles precisam desenvolver essas potencialidades para abençoar o próximo, independente do que eles forem fazer no futuro, porque eles são isso que Deus deu para eles, né? Colaborando aí um pouco. Uma leitura que me impactou demais foi o Drama das Escrituras, e eu nunca me esqueço do Gorin, numa conferência do CTPI, ele trazendo a seguinte questão: gente, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre a grande história, mas não é ensinar a Bíblia fragmentada, né? Então, a historinha de Davi, a gente faz isso às vezes nas escolas bíblicas dominical, né? Você sabe a história de Davi, sabe a história de Jonas, tudo fragmentado, né? Não, entender a grande história como se estivesse contando uma história, né? Eu tenho tentado ensinar para o Tito isso, assim, um começo e meio fim, de onde ele está dentro dessa história, o que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas que é o fim profético, mas antes disso, o que aconteceu e que ele faz parte dessa aliança, né? Então, eu me lembro de bebezinho ainda, a gente saía para fora assim de noite e olhava para o céu e falava assim: filho, conte as estrelas do céu, você pode contar? Aí assim será sua descendência. Foi assim que Deus falou para Abraão e tal. E até hoje é interessante que ele já com 5 anos, eu olho, conte as estrelas do céu, aí ele vai contando a ideia, porque ele entende que ele faz parte dessa aliança, sabe? Eu não sei se ele vai prosseguir com isso, é o que a gente ora e deseja, mas eu tenho tentado mostrar para ele o quanto ele precisa se colocar dentro dessa história de Deus, né? Acho que é isso. Legal, joia. Eu acho que a gente precisa semear no coração dos nossos filhos e netos o desejo deles crescerem e serem bênção, né? Crescerem e serem bênção. Eles já são abençoados pelo que eles são. Eles não precisam provar para o mundo
através da profissão, mas é importante eles compreenderem, como disse o Hugo, qual é o papel deles na história. O Cariston também enfatizou isso com o livro O Drama das Escrituras, e eles crescerem para serem bênçãos, cidadãos do reino de Deus no mundo. E assim, eu queria agradecer a participação do Hugo, a participação do Cariston, a participação especial do Áquila na técnica, e encerrar mais esse Chácara Talk, lembrando você que você pode participar das nossas reflexões todos os domingos. Agora acontecem sempre às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 19 horas. No próximo domingo nós vamos estar conversando sobre reiniciando os nossos ideais, das ideologias ao reino. Você pode também fazer suas perguntas e nós vamos conversar na semana que vem sobre aquilo que você coloca, suas opiniões. Não deixe de manifestar aí a sua opinião e levantar os seus questionamentos. Vai ser um prazer para a gente ter a sua participação. Deus abençoe a todos vocês e uma excelente semana. Até lá.